Começamos a página internacional pela Guiné-Bissau, que vai novamente a eleições em dezembro, em data exata que será anunciada em decreto presidencial pelo Presidente da República de Transição. O anúncio foi feito depois do presidente ouvir os órgãos nomeados pelos militares. No final da audiência, o primeiro-ministro Elídio Vieira Té explicou numa declaração que o presidente da transição está a fazer consultas para a marcação de novas eleições gerais em dezembro e que cabe a ele agora fixar uma data exata. O presidente chamou para audiências o Alto Comando Militar, o Conselho Nacional de Transição, o primeiro-ministro e o ministro da Administração Territorial, assim como a Comissão Nacional de Eleições. O primeiro-ministro explicou, no final da audiência, que o assunto foi a marcação da data de eleições gerais para o mês de dezembro, mas nenhuma das entidades avançou uma data concreta, remetendo para posterior decreto presidencial. Elídio Vieira até disse ainda que, depois de conhecida a data, o governo criará condições para realizar as eleições e fará todos os esforços possíveis para cumprir a ordem. O presidente cessante e recandidato a um segundo mandato, Omaro Sissoko Embalo, foi deposto e saiu do país, enquanto o candidato da oposição, Fernando Dias, que reclamou vitória, terá procurado refúgio na embaixada da Nigéria. Os militares anunciaram que o período de transição seria por um ano e uma das primeiras iniciativas legislativas foi a revisão da Constituição, conferindo mais poderes ao Presidente da República. A Somália assinou um acordo de defesa com o Catar. Essa assinatura acontece uma semana após suspender toda a cooperação com os Emirados Árabes Unidos. O acordo prevê o fortalecimento dos laços militares bilaterais entre Mogadíscio e Doha, em particular o desenvolvimento do treinamento para as Forças Armadas somalis, bem como a troca de expertise militar e capacidades de defesa. Após o reconhecimento de Israel da Somalilândia, a Somália está fortalecendo suas alianças regionais para consolidar sua posição internacional. Com isso em mente, Mogadíscio já se aproximou de vários parceiros como Turquia, Arábia Saudita, Egito e agora Catar. Doha já apoiou programas de treinamento em segurança para as forças somalis, bem como ações humanitárias por meio de ONGs do Catar. Essa nova parceria de defesa, portanto, fortalece as relações já existentes entre os dois países. Mas, acima de tudo, isso acontece uma semana depois de Mogadíscio anunciar o fim de toda a colaboração com os Emirados Árabes Unidos. Rússia, Ucrânia e Estados Unidos vão se reunir pela primeira vez para negociar o fim da guerra no leste europeu. A decisão foi tomada depois do encontro entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky na Suíça. Trump conversou com a imprensa logo depois da reunião, que durou cerca de 1h30. O encontro foi muito bom. A mensagem para Putin é: a guerra tem de acabar, disse. Em discurso, Volodymyr Zelensky afirmou que os documentos para encerrar a guerra com a Rússia estão quase prontos. Nós precisamos assinar, explicou. O presidente ucraniano também disse que chegou a um acordo com Donald Trump sobre garantias de segurança para o pós-guerra e confirmou que os Emirados Árabes Unidos vão sediar as primeiras reuniões entre Ucrânia, Estados Unidos e Rússia. Essa será a primeira vez que os três países vão estar juntos.
Segundo Zelensky, a Rússia precisa estar disposta a fazer concessões. O principal impasse para o fim do conflito continua sendo a questão territorial, que segue sem solução. Atualmente, a Rússia ocupa cerca de 20% do território ucraniano e pressiona para obter o controle total da região de Donbass, no leste do país, como parte de um possível acordo. O Kremlin afirmou que aprecia os esforços americanos para acabar com o conflito. Já o secretário-geral da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, Mark Rutte, alertou que mesmo com negociações em andamento, a Rússia continua atacando. Ativistas de direitos humanos afirmam que mais de 5.000 pessoas morreram na repressão aos protestos no Irão. Em paralelo, os Estados Unidos reforçam a presença militar no Médio Oriente e o presidente Donald Trump volta a avisar Teherão. De acordo com a agência de notícias dos ativistas dos direitos humanos com sede nos Estados Unidos, entre as vítimas contam-se mais de 4.600 manifestantes, mais de 200 membros das forças governamentais, 43 crianças e dezenas de civis que não participavam nos protestos. Os ativistas indicam ainda que mais de 26.000 pessoas foram detidas desde o início das manifestações, que começaram a 28 de dezembro, num contexto marcado por mais longo apagão da internet, alguma vez registado no país já com mais de 2 semanas. As dificuldades em obter informações independentes persistem, uma vez que as autoridades restringiram o trabalho dos jornalistas e cortaram o acesso à internet, enquanto a televisão estatal classifica os manifestantes como desordeiros, apoiados por potências estrangeiras. O presidente norte-americano Donald Trump afirmou que os navios estão a ser posicionados apenas no caso de terão tomar medidas extremas, deixando 2 linhas vermelhas claras, que é a morte de manifestantes pacíficos e a realização de execuções em massa. Trump voltou a ameaçar ainda o Irão com uma resposta militar de grande escala, afirmando que eventuais ataques futuros fariam os anteriores parecerem insignificantes. Chipre encontra-se em estado de emergência hídrica, com níveis de água nas barragens considerados críticos. As chuvas registradas nos últimos dias tiveram impacto quase nulo, com apenas 2 milhões de metros cúbicos de afluência, valor considerado insignificante pelas autoridades. Perante esta situação, o governo cipriota reuniu-se de forma extraordinária e aprovou um pacote de medidas no valor de 31 milhões de euros, inserido num plano global que ultrapassa os 200 milhões. O objetivo é colocar em funcionamento 9 novas centrais de dessalinização até ao final de 2026, de modo a reforçar o abastecimento de água potável no país. O executivo está também em contacto com os Emirados Árabes Unidos para o fornecimento de novas unidades de dessalinização e apoio técnico. A população foi chamada a colaborar no esforço nacional, com o governo a pedir uma redução voluntária de 10% no consumo diário de água, o equivalente a menos de 2 minutos de água corrente por dia. Já os agricultores foram informados de que a quantidade de água disponibilizada para a agricultura será reduzida em 30% em relação ao ano passado, uma medida que visa garantir reservas mínimas para o consumo humano. Os governos da Dinamarca e da Groenlândia, um território autónomo dinamarquês, insistem que a soberania sobre a ilha não está em discussão, mas disseram que estão abertos a conversas sobre a ampla gama de outros tópicos. A primeira-ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, disse nesta sexta-feira 23 que concordou com o chefe da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Mark Rutte, que a aliança precisa aumentar a segurança no Ártico após semanas de turbulência sobre a ameaça do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump,
de anexar a Groenlândia. Trump disse nesta quinta-feira que havia garantido o acesso total e permanente dos Estados Unidos da América à Groenlândia após conversas com Rutte, enquanto o chefe da OTAN afirmou que os aliados teriam que intensificar os esforços para afastar as ameaças da Rússia e da China no extremo norte.